Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Eu sou o pastor Luiz Henrique de Almeida Silva e moro atualmente em Americana, São Paulo. Congrego na Assembleia de Deus, Ministério Belém, cujo pastor-presidente é o pastor Cláudio Munhoz. Antes nós morávamos em Imperatriz, Maranhão, cujo pastor-presidente é o pastor Raul Cavalcante Batista. Se você deseja nos convidar para estarmos aí com você, entre em contato conosco. Meu telefone continua ainda o mesmo, DDD 99, e o telefone 99152-0454, que é também o WhatsApp. E meu e-mail, henriquelhas@hotmail.com. Acabei de chegar agora de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde estivemos ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belo Horizonte, e estivemos ali ministrando a Palavra de Deus, uma cruzada evangelística, também culto de missões e também escola bíblica dominical. Então, sábado e domingo estivemos ali, onde Jesus salvou 10 pessoas e também libertou várias pessoas, batizou uma menina no Espírito Santo e Jesus curou mais de 120 pessoas. Foi maravilhoso o que Jesus fez ali. Também ensinamos ali sobre o evangelismo e Deus fez maravilhas ali. Se você deseja, então, nos convide, nós estaremos aí, poderemos fazer, além do trabalho, por exemplo, palestra para professores, superintendentes, diretores, obreiros, podemos fazer palestras sobre família, podemos fazer aí cruzada evangelística, podemos fazer aí vigília, podemos fazer aí um trabalho de evangelização no bairro, podemos fazer aí um trabalho sobre escatologia, podemos fazer sobre missões. Eu já fui missionário, pela graça de Deus, nós abrimos 8 igrejas. Nós estivemos em vários lugares fazendo trabalho sobre missões e também faço um trabalho sobre dons do Espírito Santo. Nós ministramos curas toda semana, são mais de 100 pessoas curadas. Nós gostamos também, se você deseja, nós podemos ficar sexta, sábado, domingo. Tem lugar que nos convida, nós ficamos a semana inteira pregando em várias congregações, às vezes até mês inteiro já fiquei pregando em várias congregações, como Joinville. Nós pregamos em 20 congregações durante um mês. Então você pode nos convidar, estaremos aí. Fazemos um trabalho, então, oramos sempre por curas. E se você quiser, domingo à noite, podemos pregar e ganharmos aulas. Sempre, todo fim de semana, nós ganhamos cerca de 20 aulas em média. Então, nos convide, nós estaremos aí com você. Neste trimestre, nós estamos estudando aí sobre o governo divino em mãos humanas. Liderança do povo de Deus em primeiro livro e segundo livro de Samuel. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Osiel Gomes, que é pastor presidente ali em Tirirical, São Luís do Maranhão, a capital. Hoje nós vamos estudar a lição número 11, que tem como título As Consequências do Pecado de Davi. Então, como o próprio título aí, diz para nós, o pecado tem consequências. E nós vamos ver as principais consequências do pecado que Davi cometeu. E, na verdade, pecados, Aqui na lição passada nós falamos sobre o pecado de adultério, o pecado também que ele matou e também o pecado que ele cobiçou a mulher do próximo. São 3 pecados, na verdade, aí, lá entre os 10 mandamentos, ele cometeu esses 3 pecados. Então lá, não adulterarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Nesta lição nós temos aí um erro e nós devemos corrigir esse erro. O professor não pode repassar o erro para os seus alunos. Então fique atento, nós temos aí esse erro lá no tópico 3, no segundo subtópico, que lá diz assim: Davi foi um grande líder para Israel, mas um péssimo pai de família. Ele teve 12 esposas. Então
Então, esse 12 esposas aí não está certo. Nós não podemos afirmar quantas esposas Davi teve. Nós temos alistadas 8 esposas e 10 concubinas. Concubina não é esposa, é bem diferente a palavra no original. Você pode ver aí a diferença. A palavra no original para esposa é uma, para concubina é outra palavra completamente diferente. Veja aí, quando é concubina, pirigés. Olha, concubina, amante, concubina. Quando é, aí já, esposa e sarrá. Significa mulher, esposa, fêmea, mulher, contrário de homem, esposa, mulher casada com um homem. Então veja bem que é bem diferente uma palavra da outra. Em 2009, nós estudamos já alguma coisa dentro desse tema. Nós estudamos aí há bastante coisa sobre a vida de Davi. Quem tiver essa revista, comentada pelo pastor José Gonçalves, lá do Piauí. Então veja só, é uma lição boa para você estudar, essa revista é muito boa. E nós temos aí o pecado de Davi e suas consequências na lição 8, do 4º trimestre de 2009. Vamos então ao texto áureo da lição, que diz assim: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Segundo o livro de Samuel 12:10. Então nós vamos ver aí que Deus não gostou do que Davi fez e agora ele vem, através do profeta Natan, falar com Davi sobre isto. Então, agora vem a consequência pelo pecado de Davi. Assim como a espada foi usada para matar Urias, e Deus disse: você usou a espada de Amon, do exército de Amon, para matar Urias, porque ele colocou Urias naquela emboscada para que os amonitas o matassem. Então Deus disse que a espada jamais se afastará então da família de Davi. Quando é revelado através do profeta Natan isso a Davi, que Deus vê tudo, sabe tudo e sabia o que ele tinha feito, quando ele pensava que estava tudo bem. Então Davi, quando Natan chega e conta a história para ele, do homem rico, tinha muitas ovelhas, muito gado, mas chegou um visitante e ele queria agradar o visitante, matou a única ovelha que o seu vizinho tinha. Então Davi disse: esse homem tem que ser morto, e ele tem que restituir 4 vezes. Está citando a palavra de Deus, que quando alguém pegava aí matava a ovelha do vizinho, tinha que restituir 4 vezes. Então, Davi sabia disso. Então ele disse que tem que restituir 4 vezes. Então Deus pegou Davi na sua própria palavra. Veja só. Davi não foi morto, Deus perdoou, porque ele teve um arrependimento sincero. Então veja só, apesar de ser perdoado, mas a consequência pelo seu pecado veio. Então a primeira consequência, seu filho, com Batseba, desse adultério, morreu. Olha só. Ele disse que era 4 vezes para ser restituído. Primeiro, o filho. Segundo, nós vamos ver, houve um incesto ali, de Aminon com Tamar, filhos de Davi. Aí Absalão mata Aminon. Então, segundo aí. Terceiro, nós vamos ver que Absalão se revolta contra Davi e Joabe vai e o atravessa com 3 dados. Então, ele é morto por Joabe. E depois nós vamos ver que ainda Salomão manda matar Adonias. Então, olha só, 4 aí. Restituiu 4 vezes a morte de Urias. Então, 4 filhos de Davi foram assassinados. Vamos ver a verdade prática, que diz assim: o pecado é destruidor. O seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão com Deus, levando-o a um estado de depravação espiritual e moral. Então, é exatamente o que nós vimos na vida de Davi, quando ele comete o adultério,
e ele tenta encobrir esse adultério, ele mente, engana, né? Vai embebedar Urias, ele vai fazer de tudo, porque ele sabia que Batseba seria apedrejada se alguém descobrisse, porque assim a lei mandava, e Davi, provavelmente como rei, não seria apedrejado, mas ele poderia também ser apedrejado, que a lei permitia. Então, veja só, ele tenta encobrir de todo jeito esse pecado, pensava que estava tudo bem. Olha, primeiro ele vai, então, Urias morre, Davi, 7 dias depois, casa-se com Batseba, o neném, daí a 8 meses, né, nasce, aí 8 para 9 meses, ninguém desconfiou muito, porque criança nascer com 8 meses não era tão anormal assim. Então, nasceu a criança, Davi estava tranquilo, ninguém ficou sabendo, a não ser aí Joabe, né? E estava tudo bem. Mas ele esqueceu de uma coisa, esqueceu de olhar para cima. Que as pessoas são assim, estão vivendo o pecado, mas se esquecem de olhar para cima. Enganam as pessoas, mentem, faz de tudo. Está tudo bem aqui embaixo, mas se esquece de olhar para cima. Então, quando Davi pensava que estava tudo bem, que tinha enganado a todo mundo, Deus manda o profeta Natan lá dizer para ele: enganou todo mundo, mas Deus não. Deus não ficou satisfeito. Então manda a repreensão. Então o pecado tem o seu custo, e o custo é muito alto. Eu já vi pessoas riquíssimas, pessoas que viviam muito bem, família muito bonita, desenvolvida, trabalhadora, que estava muito bem financeiramente, que estava muito bem na igreja, todos, mas devido a um adultério, a família toda se desmoronou. Um adultério só. Eu tenho visto quantas fortunas se desfizeram por causa de um adultério. Muitas. Então, cuidado com o adultério. Destrói a família, destrói a condição financeira, espiritual, moral. É capaz de destruir totalmente uma família inteira. E a única solução é se arrepender sinceramente e deixar imediatamente. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está em 2º livro de Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 15, que diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E, vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E, se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto,
mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Então vemos aí as consequências, né, do pecado de Davi. Nós vamos ver que Deus faz com que Absalão então possua as mulheres de Davi publicamente para todo mundo saber. Isso foi feito publicamente quando Absalão então toma o governo de seu pai. E nós devemos prestar atenção a uma coisa aí muito importante. Deus disse que por causa do pecado de Davi, os inimigos de Deus blasfemaram contra Deus. Veja só. Olha só o que acontece quando você comete o pecado. Você é um servo de Deus. Quando você comete um pecado desses, e aí vem a público, porque o diabo é assim, ele empurra a pessoa ao pecado, diz que ninguém vai saber, e depois ele mesmo dá um jeito de todos saberem. Por quê? Porque o nome de Deus vai ser blasfemado. Olha só que coisa terrível. É isso que o inimigo quer. Que o nome de Deus seja blasfemado. Então você deve tomar todo o cuidado com o pecado, porque o nome de Deus, você representa Deus. Todos nós representamos Deus na terra. E quando nós cometemos um pecado, o nome de Deus é que é blasfemado por causa de nós. Então veja só. Então o que é que Deus faz? Para desmanchar isso, então a criança deve morrer, para que o nome de Deus não seja blasfemado. Imagine aquela criança crescendo, todos iam dizer aí, o filho do adultério de Davi, ia ficar cada vez pior ainda. Então a criança é morta. Já o segundo filho de Davi com Batseba é Salomão, e Deus ama Salomão. E esse é filho do casamento de Davi com Batseba. A lição de hoje tem os seguintes tópicos e subtópicos. No tópico 1, o conceito de pecado no Antigo e Novo Testamento. Subtópico 1, no Antigo Testamento. Subtópico 2, no Novo Testamento. No tópico 2, nós temos aí a repreensão do profeta Natã ao rei Davi. Subtópico 1, uma consciência morta. Subtópico 2, mostrando a gravidade do pecado. Subtópico 3, traindo a generosidade divina. No tópico 3, nós temos as consequências do pecado de Davi. Subtópico 1, as consequências pelos pecados cometidos. Subtópico 2, Davi, o rei fraco no seu próprio lar. E vamos ver a introdução da lição. Então, passaremos a usar agora a revista, aí, o estudo da revista, para nós meditarmos dentro do que foi lido agora na leitura bíblica em classe. A introdução diz assim: o assunto desta lição mostrará o alto preço que Davi pagou e as consequências que sofreu por causa dos pecados cometidos. A história de Davi nos ensina a não brincar com o pecado. Não podemos arriscar ou desafiar o pecado, pois ele é destruidor e seus resultados são trágicos. Por isso, o mais importante é viver em santidade e confiar no sacrifício perfeito de Cristo, lembrando permanentemente que Deus não tolera o pecado de quem quer que seja. Então vamos ver aí o alto preço que Davi pagou devido a esse adultério que cometeu. Além do adultério, o homicídio e aí o desejar a mulher do próximo. E isto vai nos ensinar que nós não podemos de maneira nenhuma brincarmos com o pecado. É como se fosse você brincar com uma cascavel, né? Uma cobra perigosíssima. Então você não pode ficar brincando, não pode ficar dando lugar, você não pode ficar aí, de repente,
por exemplo, se aproximando, né, de uma mulher, de outra pessoa. Se você é casado, você não pode ficar com brincadeiras, com intimidades com mulher de outra pessoa. Não pode ficar sozinho com mulher de outra pessoa, né? Por exemplo, um pastor também tem que tomar cuidado. Ele não pode ficar visitando, né, uma outra pessoa, outra mulher além da sua. Não, porque ela pede oração. Pois vá com a sua esposa. Então tem que tomar cuidado. A pessoa é casada, né? Aí fica, por exemplo, dando carona para uma moça, uma outra mulher. Aí acaba acontecendo o adultério. E a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Olha só, foge, corre. E depois, se você vê que está caindo, o que acontece? A Bíblia diz o quê? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, oração, jejum, palavra de Deus. E enfrente o inimigo, enfrente esse pecado, não caia no pecado. Mas veja bem que o mais importante é fugir, que aí você nem precisa enfrentar o pecado. Você foge dele. Então, se nós estudarmos um pouco aí sobre a doutrina do pecado, nós vamos entender melhor sobre isso, né? O que é o pecado, o que representa o pecado, o que causa o pecado, quais as consequências do pecado. Agora, também na lição nós podemos aprender aí o amor que Deus tem por nós. Porque se houver um legítimo arrependimento, se você já cometeu esse pecado, mas se você legitimamente pedir perdão, se arrepender, Deus perdoa. Agora você não pode continuar no pecado. Então nós temos que viver separados para Deus, em santificação. E a Bíblia diz bem claro, sem santificação, não podemos nos aproximar de Deus. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Olha aí. E olha, santificar o quê? No corpo, na alma e no espírito. A santificação tem que ser aí na tricotomia, né? 3 partes do ser humano. A santificação tem que estar presente. Lembre-se que nós somos templos do Espírito Santo. Então, este corpo nosso é templo do Espírito Santo, não pode ser colocado a serviço do pecado. E tenha certeza, todo pecado tem a sua consequência. E as consequências são funestas. Tópico 1, então, o conceito de pecado no Antigo e Novo Testamento. Subtópico 1, no Antigo Testamento. Subtópico 2, no Novo Testamento. No Antigo Testamento, então, subtópico 1. No Antigo Testamento, a palavra pecado tem diversos significados. Errar o alvo, prática de imoralidade e idolatria, como está em Êxodo 20, Juízes 16, 20, Provérbios 19, 2. Malignidade, perversidade, como está em Gênesis 3, 5, Juízes 11, 27. Revolta, rebelião, segundo o livro de Reis 3, 5, Salmos 51, 13. Iniquidade e culpa, como está em Números 15, 30, 1 Samuel 3, 13. Transgressão consciente, como está em Levíticos 4, 2. Culpabilidade diante de Deus, como está em Levíticos 4, 13, 1 de João 1, 7. Desviar-se do bom caminho, como está em Números 15, 22, Salmos 58, 3. Dentre as referências, né, 1 de João 1, 7, aí fala que Jesus nos purifica de todo o pecado. Então devemos nos arrepender de perdoar a Deus. E Ele perdoa os nossos pecados, desde que haja um legítimo arrependimento e a decisão de não continuar no pecado. Então vimos aí no Antigo Testamento diversos conceitos sobre o que é o pecado. Vamos ver no Novo Testamento. Aí subtópico 2, no Novo Testamento. Quem lê o Novo Testamento depara-se com diversos vocábulos usados pelos escritores para definir a palavra pecado, que pode ser descrito da seguinte forma. Mal moral, Mateus 21, 41 e Romanos 12, 17. Temos também aí 1 Timóteo 6, 10, sobre o amor ao dinheiro. Letra B, impiedade, incredulidade, herege ou apóstata, como está em Romanos 4, 5, 1 Timóteo 1, 9 e 1 de Pedro 4, 18.
Depois temos aí a culpa, letra C. Mateus 5, 21 e 22, falando sobre a morte, falando sobre matar. Tiago 2, 10, sobre tropeçar, tem que seja um mandamento, né? Depois, letra D, pecado propriamente dito, derivado da palavra grega amartia. Veja aí Romanos 5, 12, a entrada do pecado no mundo. Veja aí Atos 2, 38, sobre o arrependimento. Veja João 1, 29, falando sobre o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Depois, 1 Coríntios 15, 3, Cristo morreu por nossos pecados. Letra E, conduta comprometedora. Veja Romanos 1, 18, então o juízo de Deus sobre o pecado. Romanos 6, 13, não apresentar os membros ao pecado. Depois, letra F, vida sem lei, referindo-se aos transgressores. Mateus 13, 41, o escândalo e iniquidade. 1 Timóteo 1, 9, falando sobre o que a lei foi feita para quê, né? Aí, injusto, obstinado, ímpio, pecador, profano, irreligiosos, né? Parricidas, matricidas, homicidas. Depois, letra G, adoração falsa, como está em Atos 17, 23, fala da idolatria dos gregos. Depois, letra H, engano, como está em 1 de Pedro 2, 25, falando das ovelhas desgarradas, 24, falando que Jesus levou sobre ele. Mateus 24, 5 e 6, falando do engano dos falsos cristos. Depois, Apocalipse 12, 9, falando de Satanás como o diabo enganador. Depois, letra I, pecado deliberado, como está em Romanos 5, 15, falando a respeito de Adão, e falando do pecado de um que passou a todos. Letra J, induzir os outros a errarem por meio de falsos ensinos, como está em Gálatas 2, 11 e 21, falando aí, né, da repreensão de Paulo a Pedro, sobre aí a obrigar as pessoas a seguirem os mesmos costumes dos judeus, e também falando sobre a graça de Deus, não somos justificados pela lei. E 1 Timóteo 4, 2, fala aí do pecado do homem, né, que fala mentira e tem a mente cauterizada, sua consciência. Assim podemos perceber que o pecado é sempre maléfico, suas ações são destruidoras em todos os aspectos, principalmente em relação ao bom relacionamento com Deus. Por isso, ao homem é melhor procurar em Cristo o perdão de todos os seus pecados, a fim de estar sempre em comunhão com Deus. Nós vamos colocar para você um resumo sobre o pecado, algumas definições sobre o pecado, que vai ajudar você a entender melhor aí sobre o pecado. Alguns nomes respeitados da história do cristianismo, da Idade Média em diante, conceituam teologicamente o pecado de forma bem clara. John Wesley, pai do metodismo, definiu o pecado como uma transgressão voluntária de uma lei conhecida. Um outro famoso teólogo da época ressaltou a natureza dupla do pecado ao declarar que a ideia primária designada pelo termo pecado nas Escrituras é a falta de conformidade com a lei, uma transgressão da lei, o fazer algo proibido, o deixar de fazer aquilo que é requerido. Augustus Hopkins Strong, eminente professor de teologia dos Estados Unidos, escreveu sobre a doutrina do pecado em sua Teologia Sistemática de 1886, que pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, que era um ato, disposição ou estado. W.T. Conner, em Doutrina Cristiana, ao falar da natureza do pecado, escreveu: definimos o pecado como a rebelião contra a vontade de Deus. O pecado como algo voluntário implica conhecimento. Se o homem peca voluntariamente, então seu pecado é contra a luz. Paulo esclareceu que todo ser humano tem um certo grau de conhecimento da lei moral de Deus e, por isso, não há um justo nenhum sequer, como está em Romanos 3:10. Charles Roger escreveu que o pecado é falta de conformidade com a lei de Deus, inclui culpa e contaminação. A primeira expressa sua relação com a justiça, a segunda sua relação com a santidade de Deus. Outras definições do pecado: é um ato livre e voluntário do ser humano, tendo em vista que ele é um ser moral e, por isso, capaz de perceber o certo e o errado. O homem é um agente moral livre para decidir o que fazer da sua vida, o qual deve seriamente considerar. Eclesiastes 11:9. O pecado é um tipo de mal, nem todo mal é pecado. Existem males físicos resultantes da entrada do pecado no mundo,
Na esfera física, temos um tipo de mal manifesto nas doenças e enfermidades. Entretanto, na esfera ética, o mal tem sentido moral. Nessa esfera moral atua o pecado. Os vários termos hebraicos e gregos das línguas originais da Bíblia, quando falam do pecado, apontam para o sentido ético, porque falam da prática do pecado, ou seja, dos atos pecaminosos. O pecado é, de fato, uma ativa oposição a Deus, uma transgressão das suas leis que o homem, por escolha própria, livre, resolveu cometer, conforme relata a Bíblia. Gênesis 3, 1 a 6, Isaías 48, 8, Romanos 1, 18 a 32, 1 João 3, 4. Lois Burkett ensina que o pecado tem caráter absoluto. Sem dúvida, seu conceito está correto e é bíblico. Não se faz distinção ou graduação entre o bem e o mal, porque o caráter é qualitativo. Uma pessoa boa não se torna má por uma diminuição de sua bondade, mas quando se deixa envolver com o pecado. É uma questão de qualidade e não de quantidade. O pecado não implica um grau menor de bondade, mas algo negativo e absoluto. Biblicamente não há naturalidade nem meio termo quanto ao bem ou ao mal. O que é mal não é mais ou menos mal. Ou se está do lado justo e certo, ou se está do lado injusto e errado. Mateus 10, 32, 33, 12, 30, Lucas 11, 23, Tiago 2, 10. Não se trata de pecado apenas porque se praticou algum ato pecaminoso. Pecado não consiste apenas em atos manifestos. Pecado não é somente aquilo que se pratica erradamente, mas é algo entranhado na natureza pecaminosa adquirida da raça humana. É um estado pecaminoso que origina hábitos pecaminosos, os quais se manifestam na vida cotidiana. Todas as tendências e propensões pecaminosas típicas da natureza corrompida de cada um de nós demonstram o estado pecaminoso do ser humano. A esse estado decaído, a Bíblia denomina carne, o qual precisa ser superado pela nova vida em Cristo, a vida regenerada pelo Espírito. 2 Coríntios 5,15 e João 3,5. Então, olha só, à medida que nós damos mais lugar ao Espírito Santo, então, mais nós nos afastamos do pecado. É assim que funciona. Então, a natureza nossa é a carnalidade, ou seja, é a tendência ao pecado. Mas, se nós nascemos de novo, a semente de Adão foi retirada. Então, nosso instinto não pode ser mais viver em pecado. Agora, nosso instinto é agradar a Deus, ao Espírito Santo que mora em nós. Então, nós vamos fazendo o quê? Dando mais espaço para o Espírito Santo assumir o controle sobre nós. Quanto mais espaço nós dermos, então menos o pecado estará na nossa vida. É assim que funciona. Então, ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, foi colocado em nós o quê? O fruto do Espírito. É como se fosse uma laranja com 9 gomos. Então, à medida que nós vamos dando lugar ao Espírito Santo, então os gomos vão sendo o quê? Experimentados. Nós vamos, então, nos aproximando mais de Deus. A santificação aumenta mais. E aí, quanto mais nós chegamos para Deus, mais nós estamos longe do pecado. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais longe ficamos do pecado. Quanto mais lugar dermos ao Espírito Santo, mais longe do pecado ficamos. Tópico 2, a repreensão do profeta Natan ao rei Davi. Subtópico 1, uma consciência morta. Subtópico 2, mostrando a gravidade do seu pecado. Subtópico 3, traindo a generosidade divina. Subtópico 1, uma consciência morta. Tudo nos leva a crer que Davi não iria confessar seus pecados. Havia se passado um ano e para ele todas as coisas estavam normais, mas Deus não o deixaria impune. Note o quanto a Bíblia é maravilhosa. Ela não esconde o pecado de ninguém. Esse procedimento, além de revelar a justiça divina, mostra que o compromisso do Senhor é para com os que andam em sinceridade, não importando a posição que exerçam, pois se pecarem, pagarão pelos seus pecados. Ezequiel 33, 12. A consciência do rei Davi estava morta. Foi necessária uma alegoria do profeta Natan, relatando a ação de um homem rico, que, pela força, se apropriara da cordeirinha única e amada de um pobre. O rico, apesar de possuir um grande rebanho, recusou-se a lançar mão de suas muitas ovelhas. Davi se mostrou irado com o procedimento do rico e prontamente queria condená-lo à morte.
Então nós vemos aí claramente que Davi não se arrependeu, não ia se arrepender, não ia tomar atitude nenhuma, estava tudo muito bem. Ele já estava aí com um ano que tinha cometido o adultério, o homicídio, né? Desejado a mulher do próximo, estava tudo bem. Após 7 dias, Urias ter morrido, ele casou-se com Batseba, e daí 8 meses e pouco já nasceu a criança, estava tudo bem, todos aceitavam que a criança era do seu casamento, né? Para ele estava tudo encoberto, estava tudo bem. Joabe, seu sobrinho, não iria contar para ninguém, era o único que sabia realmente o que tinha acontecido, né? Então estava tudo bem, tranquilo. Ninguém sabia de nada e estava correndo tudo normal. Só que Deus resolveu agora intervir. Por que isso? Veja bem, se a pessoa é justa, tudo bem. Isso é obrigação de todos que seguem a Deus, que servem a Deus. Mas o dia que ela comete o pecado, então ela está em condenação, não importa o que ela fez no passado. Tem muita gente se enganando, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo e tal, e tal. Começa a citar o passado, querendo se justificar. Não. Nós não somos justificados pelas obras. Então você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas você pecou. Pronto. Você está em situação de afastamento de Deus. E se você morrer agora, você está perdido. Então cuidado com essas falsas teologias que andam por aí, que uma vez salvo, salvo para sempre, que Deus vai escolher quem vai ser salvo, quem vai para o inferno. Isso não existe. Cuidado com isso. Cuidado com essas falsas teologias, principalmente o calvinismo. Cuidado. A Bíblia é bem clara e advertir. Se você pecar, permanecer no pecado, Jesus chega, você fica. Pode ser quem for, pode ter comprado tudo que acontecia aí, que tinha aí para Deus, pode ter feito muita coisa para Deus, não importa. Fica mesmo. Entendeu? Então tome cuidado com o pecado. Se você pecou, se arrependa imediatamente, peça perdão a Deus, conserte a sua vida com Deus. Senão, Jesus chega e você fica. Agora existe o outro lado que às vezes muita gente não consegue entender. Então a pessoa foi ímpio, não vale nada, uma pessoa má, pessoa que matou, roubou, prostituiu, fez tanta coisa errada. Mas de repente ele se arrepende, pede perdão, aceita Jesus como Senhor e Salvador. E Jesus chega e pronto, está salvo. Olha só. O outro foi justo a vida inteira, mas Jesus chegou e está em pecado. Perdeu a salvação. E é assim que funciona. Olha o ladrão na cruz. Ele tinha pouquíssimos minutos de vida. E ainda foi salvo. Apesar de ser um ladrão. Apesar de estar ali, merecendo estar ali. Veja só. E foi salvo. Já o Judas, olha, ele andou com Jesus, ouviu Jesus, foi junto com os outros fazendo milagres. Veja só. E perdeu a salvação. Veja só. Que coisa impressionante. Não confiou no perdão de Deus e ainda cometeu um assassinato, ou seja, matou-se a si mesmo. Agora veja bem que quando Natan conta a história para Davi, do homem rico, né, que tinha muitas ovelhas, muito gado, mas chegou um viajante na sua casa, ele vai e pega a única ovelhinha do homem pobre e mata essa ovelhinha para oferecer ao viajante. Então Davi diz que esse homem tem que morrer, tem que restituir 4 vezes mais. E assim, as pessoas quando estão em pecado, olha só que coisa interessante, elas querem aplicar o juízo sobre os outros. Ficam duríssimas querendo aplicar o juízo sobre os outros. Olha só, não sabe que ao condenar os outros, está se condenando a si próprio. Veja só. Então a pessoa mesmo se condena. Olha, a Bíblia diz o quê? Pelas tuas palavras serás justificado. Veja só. Então você, antes de santidade,
Se você quer olhar e corrigir, é importante. Nós temos a função de condenar o pecado, onde quer que ele esteja. Nós temos a função de ensinar a verdade, o caminho certo. Temos que mostrar que o pecado tem condenação sobre ele. É importante. Agora, ande direito, ande em santidade. Porque senão, ao acusar, ao querer o juízo dos outros, mesmo juízo que você quer sobre os outros, vem sobre você. Subtópico 2, mostrando a gravidade do seu pecado. A semelhança de Samuel e Elias, Natã age com energia e coragem para com Davi, denunciando-lhe os gravíssimos pecados. Aliás, o indicativo, tu és este homem, foi como uma espada traspassando o coração do rei. Não poderia ser de outra forma, pois Davi, além do adultério, cometeu o crime de homicídio, envolvendo outras vidas. Ele violou o decálogo, que imperativamente diz para não adulterar e não matar. Êxodo 20, 13 e 14. O adultério é um tipo de relação sexual ilícita, é um pecado contra a família. Acontece primeiramente no coração, Mateus 5, 28, evidenciando a falta de pureza na vida. Toda relação sexual, antes e fora do casamento, é proibida terminantemente pela Bíblia. Não poderia haver suavidade para o pecado de Davi em relação ao adultério, pois ele atingira uma família. E do tocante à morte de Urias, tirou injustamente a vida de um soldado honrado, leal e valente. Natã, portanto, anunciou a desaprovação de Deus e a sentença de juízo que viria sobre o rei. Então, a atitude do profeta Natã é atitude como o profeta Samuel, como Elias, né? Homens de Deus que revelaram o pecado e a pessoas importantíssimas, a reis. Olha, Samuel repreendeu Saul, Elias repreendeu Acabe, veja só. E aqui Natã repreende Davi. Então, profetas corajosos, né? Jeremias passou muito perto por causa disso. Foi jogado até no poço para repreender o rei. Então, os profetas tinham que ter muita coragem para fazer isso, porque eles estavam arriscando suas próprias vidas. Precisava de muita fé em Deus. Então, veja só que Natã vai, e Natã não vai diretamente acusando Davi. Então, ele vai de uma maneira muito inteligente, sábia, fazer com que o próprio Davi diga a sua condenação. Que ele mesmo dê o veredito, o juízo sobre ele mesmo. Então, Davi havia cometido aí 3 pecados do decálogo, né? Olha aí. Cobiçar a mulher do próximo, adulterar, matar. Então, ele tinha cometido esses pecados e precisava de uma repreensão. Deus veio com a repreensão através do profeta Natã. E quando Natã fala, e você este homem, pronto. Aí Davi acorda. Porque ele estava vivendo assim como, né, dormindo no pecado, se deliciando com o pecado. Estava tudo bem, né? A pessoa começa a se enganar, né? Está vivendo o pecado. Veja só, a pessoa vai lá, toda semana de Santa Ceia, a pessoa vai lá, se arrepende, chora, pede perdão e tal, aí toma a Santa Ceia. E volta de novo para o mesmo pecado que estava cometendo. Quando é no outro mês, faz a mesma coisa. E acha que está tudo bem. A mente está cauterizada, não consegue mais o Espírito Santo mostrar para a pessoa que ela está em pecado. Porque a mente está cauterizada. É como, né, pegar aqui fogo, né, um ferro quente e botar uma ferida assim, tampa a ferida na hora, estanca o sangue, né? Então fica ali, fechado. Mas a ferida está lá de baixo. Então veja só, pecado é terrível. A pessoa está vivendo o pecado cotidianamente, acostumou com o pecado, acha normal o pecado, e vai vivendo assim. Então o Espírito Santo não consegue mais avisar, ó, está errado, você está em pecado, olha, se Jesus vier, você fica. Não consegue mais convencer a pessoa. Então ele vai vivendo assim. Então precisa o quê? De uma sacudida, né?
precisa assim, de repente, por isso que a pregação hoje está muito errada. As pessoas estão pregando só autoajuda. Ninguém está pregando mais sobre o pecado, arrependimento, a condenação sobre o pecado. E aí, está acontecendo essas falsas conversões que existem por aí. Que a pessoa está na igreja, mas está vivendo em pecado o tempo todo. Não se arrependeu, não tomou atitude de combater, de vencer o pecado, de deixar o pecado. Subtópico 3, traindo a generosidade divina. Natan, como porta-voz de Deus, disse tudo quanto ele havia feito com relação a Davi, citando cada benefício, um por um. Livramento das mãos de Saul, reinado sobre Judá e Israel, dentre muitos outros privilégios, né? As mulheres de Saul, como está em 2 Samuel 12:8. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, desprezara a generosidade de Deus, como está em 2 Samuel 12:9. Entretanto, Davi reconheceu sua transgressão, sabia que havia pecado contra o Senhor. Alguns dos seus salmos revelam o sofrimento que ele passou por ter ocultado o seu pecado, entristecendo profundamente o Espírito de Deus, como está em Salmos 32, de 3 a 5 e 51:12. Pela misericórdia divina, Davi foi perdoado, mas teve de arcar com as consequências de seus pecados. Então veja que Deus vem e mostra para Davi como Deus foi bom para ele. Então Deus vem e mostra para Davi como Deus foi tão bom para ele. Veja bem, tirou ele lá da malhada, tirou ele lá do campo cuidando de ovelhas. Veja bem, seus irmãos todos foram apresentados antes dele. Deus poderia ter escolhido outro dos seus irmãos. Teve que mandar chamá-lo. Veja bem, Deus escolheu, colocou lá perto do rei, deu-lhe a chance de ser um grande rei, assumiu o lugar de Saul sobre Israel. Aí primeiro começou sobre Judá, poderia ter reinado só sobre a parte do sul, mas Deus fez com que ele reinasse sobre todo Israel. Deu-lhe a casa de Saul, mulheres de Saul, deu-lhe tudo o que ele precisava para fazer um grande governo, de ser um homem fiel a Deus. Tudo o que Davi desejava, Deus concedia. Mas ele colocou uma mulher acima de Deus. Uma paixão acima de Deus. Veja bem. Então ele traiu Deus. E ele diz que enquanto ele estava ocultando esse pecado, escondendo esse pecado, ele viveu o tempo todo em angústia. Porque ele, na verdade, sabia, um dia vai aparecer. Sempre, né? Aquela coisa, o pecado, ele acusa a pessoa, né? Ele acusa. A pessoa pode não perceber até a voz do Espírito Santo tentando levá-lo a se consertar. Mas a pessoa sabe que está vivendo errado. Pode ver uma pessoa desviada e fica dizendo, não, mas um dia eu vou voltar. Não, mas eu vou voltar. Não, mas qualquer dia eu vou lá. Qualquer dia eu vou voltar. E vai assim. Vai vivendo. Mas ele sabe que está errado? Sabe? Ele vai vivendo na angústia, na condenação o tempo todo. Ele não quer é tomar a decisão de largar o pecado. Então, vai vivendo assim. É uma vida miserável. O tempo todo com acusação. E chega o ponto de que ele pode, de repente, morrer. E não dá tempo mais de se arrepender, de se consertar com Deus. É o que o diabo quer fazer. Ele quer matar, roubar e destruir. Ele vai fazer de tudo para matar essa pessoa antes dele voltar para o Senhor. Então Deus diz para Davi, através de Natan, que ele desprezou a generosidade de Deus. Então com Davi aconteceu ao contrário do que aconteceu com Saul. Como Saul não teve um arrependimento e queria se justificar por haver pecado, então ele foi punido. Então Davi, pelo contrário, quando Deus fala com ele através do profeta, olha lá, Saul também, Samuel foi falar com ele, o profeta. Mas ele tentou se justificar, dizendo que tinha feito o que Deus mandou.
Já Davi, ele se arrepende. Quando ele ouve o profeta falar, pronto. Ele sabe que Deus falando por ele, então ele se arrepende imediatamente. Vamos ao tópico 3, as consequências do pecado de Davi. Subtópico 1, as consequências pelos pecados cometidos. Subtópico 2, Davi, o rei fraco no seu próprio lar. Subtópico 1, então, as consequências pelos pecados cometidos. Paulo afirmou que o que semeia na carne colherá corrupção. Gálatas 6, 8. Foi o que ocorreu com Davi. Podemos enumerar alguns pontos dos males que vieram como consequência de seus pecados. O primeiro, a perda do filho. O segundo, o escândalo sexual do seu filho Aminon com a sua filha Tamar. O terceiro, o assassinato de Aminon. O quarto, a tentativa de usurpação do trono por Absalão. E o abuso público das concubinas reais por este. Davi foi perdoado pela graça e pela misericórdia divinas, mas teve de arcar com as consequências de seus pecados pelo restante de sua vida. É imperioso ao cristão evitar o pecado, pois este traz sofrimento e deixa marcas indeléveis naqueles que o praticam, atingindo direta e indiretamente outras pessoas. Então Paulo diz, olha, o que semeia na carne ceifará. Então, aquele que anda pecando, então o resultado do pecado vem sobre ele, sobre a vida dele. E o pior é que atinge as pessoas que estão à sua volta. Esse é o resultado tremendo do pecado, porque atinge todos que estão à volta daquele que anda pecando. Todos sofrem as consequências. Então, algumas coisas que aconteceram com Davi, olha aí. Primeiro, morreu a criança, filho dele com Batseba. Depois, Aminon, que vai e estupra sua própria irmã Tamar. Aí o Absalão vem e mata Aminon. Depois, Absalão, ele toma, usurpa o trono do seu pai. Depois, Joabe, então mata Absalão. E nós vemos depois, até depois da morte de Davi, continuava ainda o resultado do pecado. Que Salomão manda matar seu irmão Adonias. E daí para frente nós vamos vendo. Né? Aí o filho de Salomão, o Roboão, também fez coisa errada, foi amaldiçoado, o governo foi de novo dividido. Assim como foi dividido no início do governo de Davi, acabou no tempo de Roboão, né? Já aí dividido novamente a nação. Ficaram as 10 tribos lá para cima, 2 para baixo. Judá e Israel lá em cima. Embaixo, capital Jerusalém, em cima, capital Samaria. Então, Davi foi perdoado porque se arrependeu, mas as consequências pelo seu pecado continuaram acontecendo. Não só ele sofreu, mas toda a sua família, toda a sua descendência. Subtópico 2, Davi, o rei fraco no seu próprio lar. Davi foi um grande líder para Israel, mas um péssimo pai de família. Ele teve 12 esposas, 10 concubinas, 21 filhos e uma filha. Segundo Samuel 3, 2 a 5, 5, 3 a 16, 1 de Crônicas 3, de 1 a 9, 14, de 3 a 7, 2 de Crônicas 11, 18. Observe que os 3 filhos de Davi que morreram tragicamente, Aminon, Absalão e Adonias, eram seus sucessores imediatos. Lendo 1 de Reis 1, 6, pode-se compreender que parte da desestruturação da família de Davi, segundo o texto, era culpa dele mesmo, pela maneira como conduzia os filhos. A falta de aconselhamento e de disciplina fizeram com que os filhos dos 3 nomes de destaque dos livros que ora estudamos, Eli, Samuel e Davi, tivessem grandes prejuízos morais e espirituais. Nas palavras de Paulo, o que governa bem a própria casa está preparado para assumir grandes responsabilidades na obra do Senhor. Daí ser essa uma premissa primordial para a vida do obreiro, como está em 1 Timóteo 3, 4. Não adianta realizar grandes conquistas eclesiásticas ou financeiras tendo um lar desestruturado. Bom, aí você faz a correção, né? Nós não podemos afirmar o número de esposas que Davi teve. Nós temos aí alistadas 8 esposas, 10 concubinas, mas esposas só 8. Agora, como a Bíblia diz que Davi teve outras mulheres em Jerusalém, e mais filhos, né? Então, essa palavra mulheres aí pode significar esposas. Quando a palavra é concubina, aí já é outra coisa, não é esposa.
Então, se diz que teve outras esposas, né? Então, aí, quando é dito que teve outras esposas, está falando antes dele conhecer Batseba. Entre as mulheres que ele teve em Jerusalém está Batseba. Então, se antes de Batseba ele teve 7, né? Com Batseba é 8. Então, se teve mais mulheres, pode ser que ele tenha tido, então, 9, 10, 11, 12, não importa, né, esse número. Só nós não podemos afirmar que são 12, porque não existe isso registrado na Bíblia. Tá? Então poderia ser dito assim: Davi teve aí 8 esposas registradas na Bíblia, mas podendo chegar até 12, porque é dito que teve outras mulheres, mais filhos. Tudo bem, não se pode dizer que teve 12 filhos, tá bom? Então não afirme isso, porque está errado. Então são encontrados aí 21 filhos, né, e uma filha. Lembrando que tem um filho aí que quase ninguém sabe que está registrado aí na Bíblia. Segundo Crônicas 11, 18, Jerimote. Ele era sogro de Roboão. O nome dela era Maalate. Então os 3 filhos de Davi, o Aminon, o Absalão, o Adonias, todos eles eram candidatos a serem rei. Todos foram mortos. E nós vamos ver que esses filhos parece que não prestavam devido exatamente ao modo que foram criados. Com muito mimo, sem repreensão. Né? Então nós vamos ver que Davi tinha muita culpa por seus filhos serem desse jeito. Assim como, né, Eli não educou seus filhos corretamente. O profeta Samuel não educou seus filhos corretamente. E aqui vemos que Davi também não educou seus filhos corretamente. E a Bíblia, ela diz para nós que aquele que vai assumir uma posição de liderança da igreja, um pastor, né, ele deve ter seus filhos em sujeição. Porque se não tiver, não vai servir para estar à frente de um rebanho. Então a pessoa pode ser grande pessoa, ter uma vida que todos consideram muito boa e tal, mas se a sua família for desestruturada, ele não é uma pessoa feliz. Vamos à conclusão que diz: evitemos o pecado a qualquer custo, pois ainda que aparentemente seja inofensivo, ele sempre trará consequências gravíssimas. O adultério de Davi marcaria sua vida para sempre, mesmo depois de perdoado. Isso porque o preço do pecado é demasiado alto, seus frutos geram a morte. A desobediência a Deus e a crueldade para com Urias seriam pagas por meio da dor e do sofrimento da própria família do rei. Então o pecado traz consequências terríveis. Temos que evitar o pecado a todo custo, combater o pecado a todo custo. E sempre nós temos chamado a atenção. Como viver uma vida sem você viver na prática do pecado? E a receita bíblica é simples, né? Oração, jejum, estudo da Bíblia. É simples isso. Então, oração, jejum, Bíblia. Sempre essas 3 coisas. Para que você se mantenha em comunhão com o Espírito Santo. Comunhão com Deus. Em submissão a Deus. Então, é preciso sempre estar orando. Não é oraçãozinha de 10 minutos, 15 minutos. Orando, jejuando. Não é ficar aí, vou tomar café aqui, só vou almoçar meio-dia, não vou comer nada daqui até meio-dia. Isso não é jejum. Estou falando de jejum. E leitura da Bíblia. Não é ler um versículozinho, né, comprimidinho. Deixa eu ver o que Deus quer dizer para a gente ler um versículo da Bíblia. Não é isso que eu estou falando. Leia a Bíblia toda, todo ano. Se você quiser aí receber no seu e-mail uma leitura para você fazer todo dia e ler a Bíblia todo no ano, olha aí, www.leiturabiblica.com.br. Você cadastra lá o seu e-mail e eles mandam um e-mail para você todo dia, leitura bíblica. E você vai ler a Bíblia todo em um ano. Se você quiser fazer também assim, ó, de manhã, antes do café, um capítulo da Bíblia, na hora de almoçar, um capítulo da Bíblia, na hora de jantar, um capítulo da Bíblia, antes de dormir, mais um capítulo da Bíblia,
Pronto, um ano você já leu a Bíblia toda. Vamos orar agora. Se você ouviu a palavra de Deus aí, você resolveu se arrepender, pedir perdão a Deus, resolveu entregar a vida para Deus, vamos orar juntos. Se você cometeu o pecado de adultério, seja lá o pecado que cometeu, quer se arrepender agora, pedir perdão a Deus, faça isso. Restaure aí sua vida com Deus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa essas vidas que se chegam a Ti agora, Senhor. Ora, grande lacuste me forrara graças tu verastai. Ó Senhor, perdoa o pecado deles, Senhor. Mostra para eles novamente o alvo, Senhor, a ser atingido. Que a salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa essas vidas. Vem salvando agora, Senhor. Vem curando, libertando. Em nome de Jesus, restaura essas vidas que se chegam a Ti. Em nome de Jesus, receba o perdão de Deus, a restauração. Toca, Senhor, neles agora, em nome de Jesus. Cura, Senhor, aqueles que estão doentes, enfermos, em nome de Jesus. Solta agora toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus. Amém?